O Observatório do Capricórnio foi fundado em São Paulo em 48, numa região próxima de onde passa o Trópico de Capricórnio. De lá para cá, o observatório passou por Atibaia também. Aqui em Campinas, ele foi inaugurado em 77, num convênio com a Prefeitura Municipal de Campinas. Esse lugar está a 1.100 metros de altitude, próximo ao distrito de Souzas, em Campinas. E agora nós vamos conhecer o espaço do observatório e vamos conversar com o seu fundador, o Jean Nicolini. Paulo. Como vai, Jean? Tudo bem? Tudo bom? Ótimo. Tudo bom. Nós estamos aqui com o fundador do Observatório do Capricórnio, o Jean Nicolini. E justamente essa cúpula que nós estamos vendo foi aquela construída em São Paulo, desde a fundação do Observatório. Jean, como é que começou o seu interesse pelo estudo da astronomia? Qual é o trabalho que foi feito desde a época da construção da cúpula? Uma pequena ressalva. Essa cúpula é a terceira construída. Ela data de 1960, 61, quer dizer, ela tem 30 anos. Agora, quanto aos inícios, a coisa se perde um pouco naquele comportamento que certos cidadãos em determinada época da vida experimentam. Por que as coisas acontecem, qual é a nossa relação com o passado. Eu sempre fui um cidadão que, com meus 18, 20 anos, comecei a inquirir essas coisas. Então me aproximei da história e, naturalmente, para confrontar certos fatos históricos com a realidade, eu vi que a astronomia dava uma resposta pela sua exatidão. E havia um eclipse, teria ocorrido um eclipse num evento histórico, a coisa foi um passo. Então me acostumei. Nunca fui muito de teorizar, sempre gostei de quebrar os ovos para fazer a pintada. Então comecei a montar instrumento, apanhar e tal, e utilizar. E comecei com um pequeno refletor de 150 milímetros, um velho Flamaio, que foi o pai nosso de todos os santos naquela época. E fizemos alguma coisa, uns eclipses. Eu devo lembrar de passagem que nós tivemos na ocasião o famoso eclipse da Lua de 49, que já fez uns par de anos, né? E foi o marco inicial de toda a atividade do Capricórnio. Agora, o pano de fundo da atividade sempre foi o Sol. E eu queria comprovar três coisas. Dizem que o Sol tem uma atividade periódica, um decenal. Eu queria constatar. Diziam que um pequeno instrumento podia fazer certas coisas, eu comprovei. Durante 22 anos utilizei um pequeno refrator de 56 milímetros. E o mais importante, que o exemplo dado para os mais jovens que chegassem depois, podia ser, digamos, testemunho de uma atividade válida. E a partir daí a coisa ficou comprovada. Comecei, continuei e ainda persisto nessa teimosia de observar o Sol, que eu acho que é um campo de trabalho extremamente válido para o nosso país, como o amigo sabe. É um país ensolarado, um país tropical, um país equatorial, e a gente vai fazendo a coisa aqui. Tá? Mas além do Sol, já existem outros campos que você estudou, não é? Por exemplo, já observou a Lua, não é? Quais são os outros programas que você observou? Eu fui um inveterado observador da Lua, tinha um bom émulo para isso, no tempo do Rubens Azevedo, que foi a nossa maior autoridade, é a nossa maior autoridade no campo, e nós fizemos um bom trabalhinho na coisa. Muito antes das missões Apolo, a gente observava a Lua para certas sociedades do exterior. Inclusive, nós fundamos uma entidade que na época era única no gênero no nosso país e no mundo. Sociedade Brasileira de Selenografia, a famosa como é que se diz, a selenográfica, onde nós publicávamos um boletim exclusivamente. Infelizmente não teve vida muito longa, porque a coisa tomou forma em outros países, fomos solicitados para colaborar. E como o amigo sabe, por ocasião das missões de Apolo, o Brasil foi convocado com outros países a fazer-se representar. Eu tive a honra com poucos colegas no início, 4, 5, de constituir o primeiro grupo a participar em nome do país, requisitado pelo Observatório Nacional, e acompanhar o comportamento do nosso satélite, às vésperas de ser explorado diretamente. Depois, a essa equipe de 5 inicial, um grupo de 13 mais interessados foi anexado, e constituindo aquele famoso grupo de
18 observadores no nosso país. E observadores de famosos TLP, fenômenos lunares transitórios. Agora, naturalmente, eu sempre gostei também de um ou outro planeta. Consta, dizem as más línguas, que eu era um inveterado observador de Marte. De fato, ele me interessou bastante. Tive a oportunidade de publicar um pequeno livro sobre o planeta. E, naturalmente, Marte sempre teve no rol das nossas observações. O principal telescópio utilizado nessa cúpula, qual foi, Jean? Bem, eu nunca passei, por razões diversas, do diâmetro de 400 milímetros. Tive instrumentos de menor porte, né? Mas o tamanho máximo foi sempre o 300 milímetros. E esse instrumento que eu tive oportunidade de ativar, porque as coisas estão mudando, ele vai ser aproveitado na ótica e nós vamos pretendo montá-lo em uma montagem completamente diferente, uma montagem de peso. Durante muito tempo teve a clássica montagem alemã, né, que me acompanha há 40 anos, pelo menos 41 anos. Agora, devido, digamos, à rentabilidade da observação lunar e planetária, eu sonhei de montar um 400 mm, um instrumento que, no meu modo de ver, é o limite útil para um observador isolado que não disponha de muito meio, muito espaço, muitas condições técnicas de assessoria, né? E esse projeto, somente agora, depois de 25, 30 anos, que está começando a ser materializado. Mas não é para já. A peça ótica já temos, a montagem está sendo feita por um amigo nosso, como sabe, e deverá, quem sabe, instrumentar um posto, não vou dizer aqui, mas é um projeto que, num futuro talvez muito próximo, talvez a médio prazo, ele poderá representar um investimento instrumental muito forte. Né? Ok. Bem, então a estação Beta é uma das estações do observatório todo, né? Nós temos a principal, de 600 mm, temos a Epsilon, temos a ETA, temos o Fabiano do Sol. Isso é uma maneira de dividir os custos de observação. Porque depois que o observatório foi instalado aqui em 77, vieram outros equipamentos para cá, né? Outras cúpulas. Havia equipamento que estava esperando uma montagem adequada, que pertence ao MEC, né? E que estavam esperando uma oportunidade. E desde 79 esse instrumental começou a ser, digamos assim, avaliado. E hoje ele não está trabalhando a plenos pulmões, mas ele está em véspera devido às satisfações favoráveis que estão surgindo, a tomar esse lugar porque eu acho importante a gente lembrar que depois da inauguração do observatório aqui em 77, em 79 tivemos um convênio de algumas universidades, a Unicamp, a PUCamp e a Federal do Rio, né, que contribuíram também de alguma forma com trabalhos nesta estação. Complexo, né? Que não está talvez trabalhando a plenos pulmões por razões diversas. Mas enfim, não deixa de representar, pelo menos no papel, algo que não é muito comum no nosso país, sobretudo na área. E é importante, então, e que mais? Isso é importante, porque nós representamos, creio eu, o maior complexo em nível intermediário como nós ocupamos. Nós não temos uma pretensão de ocupar um vazio. O vazio que nós preenchemos é dedicado sobretudo à parte educacional, à parte de vinculação de informações, que como o amigo sabe, deveria estar nos seus primeiros passos a cargo das escolas, digamos assim, dos professores, enfim, do ensino em geral, coisa que nós fazemos há bons 15 anos. O ano que vem nós vamos completar 15 para 16 anos de vinculação dessas informações. Em Campinas. E, como sabemos, a coisa não parou aí. É só ver o que está acontecendo por aí, as nossas atividades. É bom a gente lembrar que depois da fundação do observatório em São Paulo e até que ele veio para cá, hoje ele também é chamado Observatório Municipal de Campinas. E ele deu origem a um surto de alguns observatórios na região, como tivemos o Observatório Municipal de Americana, o Observatório Municipal de Itapira e agora outros observatórios municipais têm sido instalados, né? Mas tudo partiu entre outras pessoas, né? Os esforços de muitas pessoas, mas um dos mais importantes, sem dúvida, foi o Jean Nicolini, o fundador do Capricórnio, que trouxe um ímpeto maior no estudo da astronomia na nossa região. Vamos então agora conversar um pouco em outra região aqui do observatório, né? Em outro lugar aqui, sobre o trabalho do Jean e o trabalho do observatório também, tá?
ela não gira. Eu queria entender uma coisa, Paulo. Então aqui a gente continua a nossa conversa, né, Jean? Sobre astronomia, sobre o observatório, sobre o seu trabalho. Então, além da observação do Sol, da Lua, de Marte, você chegou a observar Vênus também, né? Como é que foi, Participei. Vênus foi sempre um planeta meio enigmático, ele continua sendo enigmático. E na ocasião, um certo relacionamento com elementos observadores da SAP, do Sudão Fluminense, eu participei muitas vezes, assisti da Comissão de Surface Planetária. Houve a possibilidade de participar de um programa que resultou, como o colega sabe, a determinação da rotação diferencial da atmosfera. E naquele tempo, por exemplo, entre outros, havia o Charles Boyer, cujo nome é homônimo de um artista, um grande artista francês. E ele me sugeriu de eu participar, por me encontrar no Hemisfério Sul, e a diferença de longitude a colaborar. Então, através do 300mm, o foco Casserém, ele me possibilitou, ele me forneceu, eu consegui um filtro shot, ultravioleta, e me forneceu até um filme que não existia no Brasil na ocasião, o Microfile, que é um filme extremamente... Mas quem exatamente forneceu? O Charles Boyer. O próprio Charles Boyer. Ele me mandou, e até teve casos até meio cômico, né, tragicômico. Teve na alfândega um cidadão que vê o que era o filme. Eu falei, que diabo, vai abrir o filme para ver se tem filme? Vai me estragar, não existe isso. Mas como não existe, né? Kodak. Pois bem, eu consegui reunir, mais ou menos com uma certa dificuldade, porque vivia em São Paulo, naquelas condições, 600 negativos em ultravioleta. E participei com esse monte de documentos que ele conseguiu reunir. E, naturalmente, como nós sabemos, foi determinado a rotação, como quase 4 dias, né? Rotação diferencial, contrária no sentido oposto à rotação do próprio planeta, decorrente da inclinação do seu eixo, como nós sabemos. Na ocasião teve uma repercussão tremenda. Agora, a coisa foi confirmada pelo radar e hoje nós sabemos, né? Agora, o que valeu a pena é que justamente o observatório em São Paulo, ele representava um movimento, ele atendia os interesses da imprensa, que procurava sempre informações. E aqui, então, nós continuamos, abrimos perspectiva. Por exemplo, eu aproveito para dizer, eu não trabalhei sozinho, era impossível. E o observatório abriu suas portas a não poucos interessados. Aliás, você mesmo participou, como você sabe muito bem, o Alexandre, o César, enfim, uma equipe aí que contribuiu. E hoje temos a glória de poder mencionar que um antigo elemento que participou do nosso trabalho de divulgação, hoje se encontra no Monte Palomar, o Júlio Oliveira, Peneireiro, né? Então, quer dizer que acho que o observatório fez um trabalho, digamos, educacional de certo peso, de certa importância. Bem lembrado que alguns colegas, né, que projetaram dentro da área. Fizeram algum trabalho nesse infelizmente sentido. Nós não pudemos, por razões econômicas, a própria estrutura da prefeitura, não podemos esquecer que nós dependemos de uma estrutura municipal e não pode estar voltado exclusivamente para as nossas necessidades e possibilidades, tem outros programas, outros projetos. Mas mesmo assim nós abrimos campo para que a astronomia tomasse em Campinas, a segunda maior cidade do estado, criasse um ambiente que, sem dúvida nenhuma, é líder no estado e, quiçá, até no país. E é um exemplo que isto me satisfaz, porque
provou que o que muitos consideravam como isso não rende, isso não dá, isso é coisa de louco, patati, quantas vezes eu vi isso aí, provou que é uma coisa extremamente útil e válida a ser levada a cabo. Fala um pouco já daquelas instituições astronômicas do exterior, né, que você manda as suas observações, que você mandou. Por exemplo, vamos falar um pouco sobre o trabalho que você fez observando o planeta Marte, né? Porque naquela época não existiam essas sondas que foram para lá, por exemplo, as Viking, até 64, né? Não existia nada disso, né? Tinha que depender do observador. Dos observadores, né? E nesse particular, a não ser um ou outro profissional, os irmãos Slipher, uns pouquíssimos, o planeta Marte, como o planeta Júpiter, estava praticamente na mão de amadores, mas eu me permito uma ressalva. Não é amador de astronomia, é astrônomo amador. Cidadãos que observam, que reúnem dados, os coligem, os concentram em entidades que os aproveitam. São os astrônomos amadores. Os chamados astrônomos amadores. E os amadores de astronomia? Bom, amador de astronomia geralmente não tem compromisso, né? É um modo com que eu divido a classe. Os amadores de astronomia no Brasil são inúmeros. Há os curiosos, os interessados, que às vezes estão muito bem equipados, mas não levam avante o programa seriamente. Sabem uma constelação, tem revista, tem às vezes até equipamento bastante sofisticado, mas não tem responsabilidade com o programa. Perfeito. Né? Agora, o astrônomo amador, que representa um percentual extremamente reduzido, esse, via de regra, tem o que fazer, tem com que colaborar. E nesse particular, a Sociedade Astronômica de França recebeu muitas observações nossas, a British Astronomical Association, então tivemos a ocasião de ter contato com o Patrick Moore, com aqueles grandes elementos que marcaram a época, que marcam a época ainda. A ALPO, não esqueçamos a ALPO, a Associação de Lunar e Planetário Observer, né, dos Estados Unidos, que hoje é uma equipe, é uma sociedade extremamente bem reconhecida e que, verdade seja dita, centraliza, por assim dizer, a observação de Marte, praticamente. Por quê? As sondas foram lá. Algumas chegaram até a revelar segredo, enigma e tal, e algumas incompletamente, como as tais de Marte 1, Marte 2 da União Soviética, há 2, 3 anos atrás. Então, no meu entendimento, o observador, sobretudo aerográfico de Marte, ele ainda pode e deve fazer trabalho útil, sobretudo numa coisa, é bom saber, no acompanhamento, no patrulhamento, na meteorologia máxima, que é a única maneira de saber o que está ocorrendo por lá. E estamos, na medida possível, eu já não sou mais observador de Marte, porque minha curiosidade visual, com a idade, projeto, que me encontra. Mas não é bem assim. Né? Não dá para. Né? Eu tenho percebido isso. Afinal de contas, eu estou abraçando o sol para valer mesmo. Mas os nossos colegas, Júlio Lobo. Abraçar o sol não é fácil também, né? Não é fácil. Bom, mas como ele está brilhando ali, não é tudo fácil. bem. Mas a coisa acontece nesse sentido. Então, um trabalho de amador, ele é respeitado naturalmente quando ele é baseado em elementos exatos e corretos. Mas então, e nesse caso de observação do planeta Marte, você chegou a fazer várias observações de importância naquela época em que não existiam as sondas, né? Não tinham enviado aquelas sondas para Marte. Então, o que resultou naquela medalha que você ganhou da SAF? Conta um pouco para mim nesse caso aí, como é que foi isso aí? Eu acho que naquele ano não havia candidato. Não havia candidato melhor do que eu. Claro. Então eu mandei umas observações, inclusive fotografia, e lá por que cargas d'água, que eu não sei explicar, no mínimo raciocinar assim. Bem, aqui a turma já viu, já recebeu. Vamos lembrar daquele cidadão que está no país do terceiro mundo, e quem sabe lá animar a coisa e tal. E eles me obsequiaram, então, foi uma coisa extremamente, me encheu de satisfações e a categoria, porque eu fiz da classe amadorista essa conquista. Porque não era só minha, representávamos o movimento. E eu tive ocasião em 63, julho de 63, de receber do Guardião Cultural da França essa medalha que parece, o que consta, é a única que foi otorgada em toda a América. Naturalmente ela tem um valor simbólico, mas ela representa a validade e a contribuição de um cidadão, de um cidadão que não é profissional, que dedicou boa parte da sua existência na construção de um ponto de observação e na possível reunião e acúmulos de dados
que poderiam ser aproveitadas. Na ocasião, então, a SAP, o Conselho da SAP, Sociedade São Luís, foi se autorizou esse prêmio. É claro que eu fiquei extremamente satisfeito, pessoalmente, particularmente, mas eu acho que isso aí podia ter sido atribuído a outros observadores que fizeram a mesma coisa, até mais. Mas não na época. Mas escolheram, então não vou discutir o fato, o mérito não me cabe para discutir. Mas eu acho que valeu a pena e confirmou que quando alguém na nossa classe faz um trabalho consciencioso, seguido, disciplinado, ele está contribuindo com uma parcela, às vezes, extremamente importante para que alguma coisa mais seja conhecida. E é interessante também, já que o seu nome aparece como um dos verbetes da enciclopédia Delta Larousse, né? Então, Nicolini, né? Eu acho que foi intriga da oposição. Não, mas tudo bem. Então é interessante a gente mencionar que também existe isso, né? Essa menção. Bem, na ocasião eu recebi até uma consulta, uma sugestão e tal, e um belo dia, na edição 1970, 72, saiu o meu nome lá. Isso aí é um negócio que naturalmente nunca me rendeu, senão satisfações de ordem íntima, intelectual, satisfações de certa estética, forma, algum né? reconhecimento pelo trabalho, Bem, algum reconhecimento. Agora, naturalmente, a grande verdade é o seguinte, eu participei com outros colegas que eu citaria, no tempo o Romulo Aguiar, o Leandro Zambadini, o French Schlag, o próprio conhecidíssimo Fred Kunai, o Rubens Azevedo, não devemos esquecer, de uma época em que em São Paulo fazia-se astronomia. Fazia-se uma coisa que deveria ter sido feita pelo Observatório da Água Funda, que naquele tempo se fechava dentro do seu contexto e não tinha contato com o grande público. E nós atendíamos esse interesse do grande público. O Observatório estava aberto à visita. Quantas e quantas vezes, centenas, milhares de pessoas apareceram nesses 40 e poucos anos. Mas na sua casa também, já? Eu tive o observatório durante 2 anos na casa de um cunhado meu. Construí o observatório na casa dele. Uma cúpula de 3 metros no chão, depois uma cúpula a 10 metros de altura, aproveitando uma caixa d'água, independente, isolada, dominando o bairro. E quanta gente recebeu. Ainda vou lhe contar uma coisa que pouca gente conhece. Recentemente foi passado na televisão uma série de episódios sobre Euclides da Cunha. Eu tive a oportunidade de conhecer o general Guilhermando pessoalmente. Um dos pivôs da história e tal. E é uma prova da antiguidade do observatório, porque o fato contado até pela Globo, no episódio que foi romanceado, ampliado, essas coisas assim, naquele tempo o cidadão era um cadete da escola militar, se não me engano, né? E quando conheci, naturalmente, muitos anos depois, é evidente, por volta de 49, 50, 40 anos, numa visita que foi feita ao observatório. Era o cidadão, um dos pivôs. Então recebemos muitos nomes públicos, recebemos vereadores, enfim. O observatório foi reconhecido de utilidade pública em 1960, na gestão do Carvalho Pinto. Não se beneficiou, nunca recebeu coisa alguma, mas ele atravessou crises e mais crises. E sempre atendeu, dentro do seu possível, o interesse popular e, sobretudo, da imprensa, através da qual ele veiculava as suas informações. E o que nós fazemos hoje é apenas a continuidade em maior escala, porque agora aqui já é de âmbito municipal, né? E eu acho que fizemos alguma coisa válida. Então, naquela época, inclusive, você chegou a conhecer o Gagarin, né? Que visitou São Paulo. Na ocasião, vocês tiveram um encontro com participamos, ele, tive contato com ele, cumprimentamos-no, ele falou num francês meio, né? Claro, meio dificultado, como o francês é minha língua materna. E tive a ocasião depois de conhecer também os gêmeos e conversar com os gêmeos do espaço, 2 soviéticos que pela primeira vez em duplicata, né? Foram lá para o espaço. Então o observatório participou desses eventos, né? Já você mencionou o aspecto da sua língua materna, que é o francês, né? Sim. Mas você domina outros idiomas também. Mas Não, tudo bem, mas você tenho fala uma e certa escreve. familiaridade com isso. Você esteve comigo na Argentina, no Uruguai. Então usted vio que o castelhano, o castañés, o portuñol, se lo habla também. Se lo habla também. Mas não tem nada demais, porque afinal de contas, um país latino, uma língua latina, italiano, francês, tudo é più ou menos o mesmo. Sim, mas você leu a Divina Comédia no original, isso é verdade? Isso daí, o que tem isso aí? Eu tinha meus 18, 19 anos ali no original italiano.
in mezzo al cammino di nostra vita mi ritrovai in una selva forte e scura dove la via maestra era smarrita. Assim começa a Divina Comédia. Eu lia, porque eu sempre li Leopardi, eu li sempre no original, se possível, né? Inclusive o Camões, os Lusíadas, né? Tudo. Não é nada demais, porque eu sempre gostei de ler, sempre participei. A história é a minha paixão, sobretudo a história antiga, porque, como você sabe, Paulinho, a astronomia está associada aos eventos do passado, e o passado é através do mito, através da tradição, através da história que é conhecido. Eu acho que é extremamente válido para saber como nós evoluímos, né? E sabendo dessas línguas, tudo, você tem uma correspondência muito forte com todo mundo, né? Uma língua a mais, é uma porta a mais, é um portão, aberto para o cidadão. Limitar-se a uma língua como o português, que pelo menos é limitado, sobretudo em possibilidade técnica, se o cidadão não tem acesso ao inglês, ao francês, ao italiano, ao espanhol, ele carece de informações. Mas e esse seu hábito de escrever, manter correspondência com o pessoal do mundo todo? Quer dizer, é meu contato. Qual foi o mais distante que você manteve correspondência? Bom, eu já tive do outro lado do mundo. Já tive na China, Japão. Japão tive lá com, quer ver, o Shotaro Miyamoto, que foi um especialista em Marte, em problemas marcianos, em problemas lunares, e inclusive na Austrália, no tempo do Jack Hamilton, quer dizer, também tantos anos de vivência nisso, né? Eu tive, não faz muito, com a Hungria. Você deve saber que a Hungria foi muito interessante, a Hungria, um artigo sobre o Sol, sobre a atividade solar, o trabalho no observatório. Saiu numa revista e quando me veio o exemplar da revista, eu entendi só uma coisa: o meu nome e Capricórnio, porque o resto era um tal de seção de acentos em cabeça, só o Magyar é uma língua difícil toda a vida. Tive colegas na România, que até eu soube agora há pouco, depois daquele movimento político lá nacionalista, eles estavam carentes de equipamento óptico, pediam auxílio a colegas meus da ALPO. Então, o mundo é pequeno, a sociedade humana, através sobretudo da astronomia, eu vou citar apenas a astronomia, e é extremamente reduzido, a distância não existe. Contato com o Canadá, com a França, com a Suécia. Pessoas que vêm de lá para cá para conhecer. Quanto a vir aqui, nós sabemos que o Capricórnio está aberto, tem estado constantemente visitado por pessoas, inclusive em plena guerra do Iraque e Irã, iraquianos estiveram aqui. Tivemos ocasião no meu inglês muito resumido, extremamente limitado, eu tive contato explicando certas coisas, o astrógrafo, o equipamento que nós fazemos no inglês, só que nós convertemos uma língua internacional. Então, um dos papéis da astronomia é justamente aproximar os povos. É interessante, eu queria lembrar uma coisa que você falou das línguas, essa facilidade de você escrever para todo mundo, né? Eu acho interessante a gente lembrar, porque muita gente hoje fica presa ao currículo, né? Fica presa àquela ideia de que você obtendo um diploma, que você vai obter suas promoções, etc, né? Simplesmente pelo diploma, mas esquecendo o preparo que o indivíduo deve ter, né? A competência naquele seu trabalho. Então é interessante lembrar o seu caso, porque como é que é a sua história, Jean? Você chegou digamos, estudou até o ginásio, você chegou a dar aula lá para o pessoal, né? Aquele episódio é interessante. Tempo, infelizmente eu passei por meu pai, perdeu muita coisa, perdeu tudo, uma época extremamente importante para a vida escolar. Eu não pude completar o meu currículo como hoje é relativamente comum, Mas naquele tempo eu tínhamos uma vantagem. O curso ginasial, ele tinha uma complexão, ele tinha uma estrutura, uma profundidade muito mais melhor do que hoje. O cidadão com 5 anos de ginásio, ele tinha conhecimento inclusive do grego, do latim. Então ele tinha uma base bastante sólida, bastava, digamos, dedicar-se um pouco. Então a coisa era mais severa, era mais humanística. E isso aí, também somados à minha tendência, minhas inclinações naturais de me preocupar com o passado, o remoto passado, a civilização do passado, me abriu consideravelmente minhas possibilidades. Eu sempre eu fui comunicativo, tive facilidade facilidade de me exprimir, embora com meu sotaque, meu timbre de voz, minha maneira de me expressar, minhas particularidades. Eu não me limito, por exemplo, a coisa que a retórica, a oratória e tal, mas eu procuro despertar através de colóquios, de diálogos,
a curiosidade para certos fatos. Eu acho que isso que é a vida, digamos, da comunicação. Temos que nos lembrar, veicular informações que deveriam ser muito mais vezes, digamos, levantadas. Questões do relacionamento, questão de sentimento, questão da vida, do dia a dia. Porque se nós não nos comunicamos, nós ficamos restritos, reservados ao próprio limite que ocupamos, que às vezes é extremamente pequeno, reduzido. Então, através da astronomia, através do conhecimento, através da observação do mundo que nos envolve, eu acho que se nós não aproveitarmos essa oportunidade de veicularmos nossas informações, o nosso sentimento, o nosso dia a dia, que afinal isso é o valor das relações humanas, eu acho que nós não ocupamos o espaço que deveríamos ocupar e que podemos ocupar. Então, nesse particular, somados a meu comportamento pessoal, minhas tendências, eu acho que através da própria astronomia e do seu monumental potencial, eu acho que o que pode ser feito é de um valor inestimável. Mas então, João, eu tenho lembrado daquele episódio que você foi convidado a dar aula, né? Na época em que você... na ocasião eu estava passando um aperto, foi por volta de 46. Não, mas o professor faltou, como é que foi a história? É o seguinte, em contato, eu estava preenchendo através de cursos rápidos, né? De extremamente curtos, extremamente pesados, que eram sem número de horas aula. Eu estava tentando preencher uns vazios que tinha na minha vida curricular, na minha escolaridade. E, naturalmente, em conversa com o diretor desses cursos aí, o cidadão se inteirou, eu comuniquei que minha língua materna é o francês, que eu tinha feito um curso de inglês, no Instituto de Inglês, eu tinha afinidades com o italiano e o espanhol, e era um leitor inveterado de questões do planeta, de geografia, não se falava em ecologia naquele tempo, e a história foi sempre meu livro de cabeceira, meu assunto de dia a dia. Mas então talvez possa nossa facilitar, ajudar. Então você não ajudaria para grupos assim de elementos que não podem completar a sua escolaridade, vem à noite? Tudo bem. E então quantas vezes eu tive, como por exemplo, aluno de um curso assim, numa determinada matéria, eu era a pedido do diretor convidado para dar uma aula para uma turma de 50 alunos, geralmente tudo adulto, né? Sobre francês, inglês, geografia e história. E isso durante todo o prazo que a coisa persistiu. Me serviu, talvez, para veicular, para adquirir mais prática, essas coisas, né? Para expressar certas ideias, certas opiniões e veicular certas informações. Isso, então, de fato, é uma... Né? Eu lembro até a primeira palestra que eu dei, fazendo 40 e poucos anos, 43, 44 anos, numa escola comercial do Brás, uma das maiores de São Paulo. Que rua lá no Brás? Cidadão, não me lembro. Eu sei que era uma escola comercial. Escola 12 de outubro. Eram centenas de ouvintes, tinha gente até em cima do quadro negro, modo de falar, e eu falei sobre a Lua. Olha, vou lhe contar, isso aí faz meio século, entende? E houve uma repercussão, e eu tomei gosto pela coisa, uma que eu estava dentro da jogada, e então, como havia poucas informações, eu veiculava a coisa que eu tinha contato e acesso através das revistas, das publicações que eu lia, né? Que me chegavam. Porque, meu amigo, naquele tempo, para encontrar certas obras da turma... E é interessante que você foi bancário, né? Fui, trabalhei sempre numa divisão especial, sempre trabalhei com câmbio, né? Era meu ganha-pão. E foi mais do que isso, viu, Paulinho? Eu trabalhei, sou montador, fui montador de mecânica de piano durante muito tempo. Na época que tinha uma indústria de grande renome aqui no Brasil, em São Paulo, Piano Brasil, fui montador de mecânica de piano, devo ter montado umas 2.000 mais ou menos, um ofício especializado, exatamente restrito, e cheguei até a aprender a afinar piano, comecei, mas depois não pude abandonar. Pretendia até ter um pianozinho em casa e tal, mas isso é uma particularidade. E devido ao ambiente que eu me encontrava, colegas meus a quem eu veiculava informações, quantas vezes, depois do nosso almoço rápido, né, nós discutíamos problema de filosofia, problema técnico, do céu, do espaço, essas coisas, e me recomendavam, por que você não muda de ambiente, você que eu estou com você, seu inglês, e a coisa ocorreu naturalmente. E naturalmente isso me permitiu estender, ampliar meu relacionamento no exterior, né?
Naturalmente, não por causa dessa atividade, mas devido à possibilidade de ter que me expressar e redigir ao telefone. Naquele tempo o telefone internacional era na base direto, né? Ou então através do telex que estava aparecendo e transmitir mensagem. Então o inglês e o francês eram usados com frequência. E naturalmente meu parentesco, meu pessoal, meus parentes que eu tenho na Europa, né? Na França, na Córcega, meu pai, né? Criaram-se condições que eu não posso me queixar, me permitiram fazer o que depois fiz normalmente. Bom, então você é descendente de franceses, né, Jean? Mas nascido direto. no Brasil. Nascido no Brasil. Talvez por descuido, porque meu pai viajou muito pela América, conhecia do México a Patagônia, e conheceu minha mãe, que estava juntamente com os pais, meus avós, que eu tenho ainda alguns descendentes lá, e se encontrava em São Paulo, então a colônia francesa era relativamente pequena. E desse relacionamento nasceu uma união do meu pai. Perdi meu pai em 57 e ainda tem minha velha progenitora, que hoje está com mais de 90 anos. Né? Digamos, a estrutura é forte, é de boa raiz. Né? Mas um dia naturalmente vai ocorrer Bem, Jean, então, para lembrar também, você chegou a viajar para a Europa, não é? Conheceu certas regiões da França? Não, eu quando era menino, eu tinha meus 7 anos, o início da minha escolaridade ocorreu na França. Na França. E teve aulas hoje, lá? Até hoje, minha primeira aula, meu primeiro contato com a escola, meu primeiro banco escolar foi na França. Foi na França. A maneira digamos, instintiva, eu sou mais em francês, e que eu conservei, faz questão, porque a língua minha é o francês, minha língua materna, faz questão de conservar. Né? E acho eu que me expresso e, sobretudo, escrevo regularmente, pelo menos de maneira compreensível. Não é lá extremamente clássico, mas me faz compreender. Então eu tinha perguntado se você nasceu em São Paulo, né? Nasci em São Paulo, e que ano, que mês, que me perguntaram o dia do seu aniversário. Não tem problema. Me perguntaram o dia do seu aniversário. Eu sou de 9 de abril de 1922. Sou do centenário da Independência. Né? Então eu já cruzei o paralelo, não sei se é paralelo ou paralelo. Dos 69 anos. Já estou entrando no bota fora, né? Com o respeito que eu lhe devo, o pé na bunda. Não, que é isso? De 70 anos. Bom, já então, já que, não é? Você usou essa expressão, né? Vamos então encerrando. O que é que você tem a dizer, digamos assim, como projeção para o futuro, né? Tanto o trabalho do observatório aqui em Campinas, quanto ao próprio Capricórnio, né? O que é que você acha com relação às gerações que vêm por aí, com relação ao trabalho que deve ser colocado, inclusive lembrando aquela ideia de que você sempre trabalhou em função do ensino e da divulgação da astronomia, coisa que muita gente esquece, muita gente depois que atinge um certo grau de especialização, parece que esquece que muita gente ainda tem que ser preparada para continuar o seu trabalho, né? O que você acha disso? Como é que você tem a dizer? Eu realizei algo que me propus fazer e foi sempre algo da minha vida. Quando eu tinha meus 20 anos, até meus 20 anos, 18 anos, fui esportista, joguei muito tempo futebol, mas paralelamente a esse comportamento, que era normal no rapaz, né, eu me preocupava com o problema intelectual. Eu sempre inquiri o porquê das coisas. A minha pergunta filosófica crucial era: de onde viemos, para onde vamos? O que fazemos, qual é a razão de ser das coisas? E eu não encontrei a resposta na astronomia. Eu devo dizer que Flammarion foi meu orientador, meu mestre, algumas obras dele, sobretudo, né, me orientaram e me decidi. A partir daí me bati. E eu estou convicto que a obra é válida, é meritória, e no nosso país, para a nossa sociedade, é a única maneira, olha, faço questão de frisar, de, através dos seus conhecimentos, das suas explicações, do seu alcance, da sua grandiosidade, é a única maneira de prover a nossa sociedade de uma base cultural mínima, suscetível de aceitar, de avaliar a nossa posição no planeta, a nossa posição, a nossa finalidade na vida, e ter uma consciência, uma racionalidade, a fim de que sejam afastadas de uma maneira, digamos, drástica, de uma maneira urgentíssima, as sombras
da ignorância que estão campeando e que o misticismo, é claro que nós não sabemos tudo, a ciência não pode ter, não tem a ciência verdadeira, a ciência como chama isso, não tem pretensão nenhuma de dizer que ela sabe tudo, que ela conhece tudo. Ela tem a humildade, a dignidade de, quando ela penetra, se adianta num campo delicado e ficar na expectativa até melhores resultados. Mas eu acho que nós, através da ciência, através da astronomia em particular, nós temos uma perspectiva do universo correta, ou pelo menos racional. Nós sabemos que a astronomia, no meu entendimento pelo menos, é o único ramo da ciência, é a ciência por excelência, que permite ter uma visão do começo das coisas e, sobretudo, do fim das mesmas, de uma maneira racional. Então eu acho que nós temos todos os elementos para fazer com que este estado de coisa que nós atravessamos, esse índice extremamente baixo de cultura, nós temos meios, através da astronomia e as ciências afins, de iluminar, mostrar o caminho e o comportamento. Agora, uma recomendação que eu faço: a tecnologia está invadindo a vida do homem moderno. Nós não devemos sobreestimar o valor da tecnologia. Nós não podemos esquecer certos princípios humanísticos, certas questões clássicas que, por razões diversas, estão, ou pelo menos foram, distanciadas do nosso convívio. Nós temos que manter contato com a antiguidade, com o que a antiguidade nos deu de bom, as raízes do conhecimento, sob pena de nós ficarmos isolados de nossas raízes, de como a coisa começou. Porque é muito bonito recorrer à tecnologia, mas a tecnologia não pode nos iludir, não pode, por exemplo, dominar o homem no seu comportamento humano, no seu sentimentalismo. Porque esses fatores ainda que constituem a diferença entre o homem e o animal. Se nós formos esquecer esses detalhes, nós vamos nos transformar em robôs. E robôs nós sabemos que agem sob impulsos que não são, digamos assim, próprios da espécie humana, do ser humano, na sua grandeza, na sua criação. Então eu acho que devemos tomar muito cuidado com o progresso tecnológico que nós proporcionamos. Temos que lembrar sempre de que quando nós observamos, temos que conservar aquela pureza de sentimento diante de um fenômeno astronômico, da beleza do cosmos. Devemos conservar nossa integridade, digamos assim, como é belo, como é lindo. Sempre continuar a nossa sensibilidade. Não é questão de preguiça, não é questão de ingenuidade, é questão de nós continuarmos a ser homens e seres humanos. Perfeito, Jean. Então, só tenho a agradecer a vocês essa conversa, tá? Muito obrigado. Você tinha mencionado que era esportista antes de... Ah, sim, eu joguei muito tempo futebol. Onde que você jogou? Em algum Bem, lugar eu não fui lá um grande jogador, mas dava para parar a bola. Mas jogou em algum time? Não, eu assim? cheguei a jogar nos mistos do Corinthians. Excelente. Mas eu... No Corinthians você jogou? Já? Assim, naquele, digamos, clube misto. Não fui contratado porque havia clube grande, geralmente passa por crise. E então eu fiquei na expectativa de um contrato, de assim. No fim eu acabei voltando para um time que me deu muita satisfação e que tinha um campo, um verdadeiro gramado, então eu considerei. Disputei campeonato. Mas que time? Da onde que é? Do bairro? Não, era o Instituto Biológico de São Paulo. Tinha um senhor campo de futebol, né? Um campo de, parecia um pasto, parecia um campo de polo a cavalo, tão grande era. Era o último limite do campo oficial, tinha 146 metros de comprimento, coisa monumental. E, enfim, com bons colegas que jogaram, por exemplo, fui colega do Darim, que jogou no São Paulo, que foi colega do Bauer, da Seleção Nacional, do Lameira, da Portuguesa, enfim, disputava o nosso futebolzinho. Você jogou no Corinthians, então? Bom, no Corinthians, nas divisões inferiores, tá certo. Na divisão inferior. Na época de quem? Na época de que jogador? Naquele tempo era... Se fala de 44, não, no tempo de Servilho, do Baltazar. Baltazar nem era Baltazar, era do Teleco, do centralão do Corinthians. No tempo que no Palmeiras jogava o Lima, o Garoto de Ouro. Enfim, o futebol era o futebol. Pô, se você jogou naquela época no Corinthians, você é corintiano, então? Não. Como não? Você torcia pra quem? Não, por tradição eu sou paulistano. É o quê? Eu sempre fui do Palmeiras. Do Palmeiras, Jean? Pelo amor de Deus, então corta esse negócio, Juarez. Escuta, ele é palmeirense, vê se pode uma coisa dessa. Não, Jean, olha o verde. Depois dessa conversa toda, você diz que é palmeirense. Juarez, você tem jeito de cortar esse negócio? Não. Realmente, sempre fui. Gosto de futebol, mas não sou fanático.
Não, tudo né? bem, claro. Não sou fanático. Claro. Gosto do... Sem fanatismo. Fui sócio do Palmeiras, tive título familiar, então... Eu também não sou fanático, eu acho que não tem muito sentido. O que eu lamento é que o nosso futebol, já que falamos disso, está num estado de decadência. Não, tudo bem, mas os gols do Neto você tem visto, assim, não sei se aqueles gols de falta. Mas naquele tempo havia quem fizesse isso. Não, mas não que nem o Neto, né? Não, tudo bem, não é possível. Né? Teve o Didi, o Folha Seca, bom, tudo bem. Teve o tal de Jair, viu? Que quando ele batia uma bola, sai da frente. Tá bom. Então, conclusão, tá bom, o modernismo hoje não é bem assim, não é assim. Tá bom, é que naturalmente o tempo passa, o tempo apaga as impressões, mas nós fomos o futebol campeão do mundo. Hoje bem, tá fazem 21 anos que já atingiu a maioridade. Estamos esperando. Tá bom, perfeito. Tá bom. Muito obrigado, viu? Valeu, Juarez. Obrigadão, viu? Obrigado. E aqui falar de futebol, mas que coisa. Tá bom. Bem, eu não tenho nada lá tá, não sei se está fechado. Você vai fazer alguma coisa a mais? Não tem nada programado. Agora tá escuro, dá para registrar?